Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do RenoveCast e antes da gente começar aqui bater um papo com a nossa convidada de hoje, já gostaria de convidar você para se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante para que o canal cresça, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Curta também, compartilha. E não esquece de ativar o sininho aí para quando a gente postar um episódio novo, você receber a notificação no seu celular e assistir todo o conteúdo que a gente estiver produzindo aqui. A gente está aqui hoje com uma convidada muito especial. Gostaria de dar as boas-vindas para a Pamela. Muito obrigada pelo convite. Pamela, que é líder de jovens, né, Pamela? Isso. Da Igreja Luz e Vida aqui de Pirassununga. Isso mesmo. Dos jovens da geração Luz e Vida. Famoso GLEV. E fica à vontade, Pamela. Gente, muito obrigada pelo convite. Jefferson, que eu chamo de Thiago, né? Mas é uma grande honra, um privilégio estar aqui com vocês hoje para esse episódio. A honra é toda nossa, Pamela. Pamela, como de costume, para a gente poder dar início ao nosso bate-papo aqui, conta um pouco para a gente quem que é a Pamela, não no âmbito espiritual, a gente vai chegar lá, mas quem que é a Pamela, onde nasceu, né? Como que chegou até aqui, por que chia, o sotaque. Beleza. Galera, meu nome é Pamela, com 2 L's e um acento, para poder ficar bem fácil Pamela. Mesmo. Eu sou originalmente carioca, vim do Rio de Janeiro, cidade de Nova Iguaçu, que de bonito não tem nada e é longe da praia. Então, saudades eu não tenho da minha terra, só volto se Deus mandar. Eu casei muito jovem, então meu marido e eu, a gente tem um relacionamento desde o ensino médio, ele foi meu primeiro namorado. Então, a gente começou um relacionamento muito novo no ensino médio, aquela famosa historiazinha de filme que a gente gosta, né, de ouvir. E aí, por conta disso, ele passou numa prova e veio pra cá e eu vim atrás. Então, fazem 9 anos, vai fazer 10 agora, que eu estou em Pirassununga. Chegando aqui foi onde eu constituí minha família, então eu comecei o meu casamento, tive o meu filho aqui, finalizei a minha faculdade aqui. Então, aqui é uma cidade, Pirassununga é uma cidade que eu tenho um carinho gigantesco. Eu hoje, Jefferson, eu sei te dizer quem eu sou. A minha identidade, a gente vai chegar no âmbito espiritual, talvez eu pincele mais, mas assim, eu tinha muita dificuldade em me definir como pessoa. Então, eu poderia dizer para você, eu sou dentista, eu sou esposa do Cadu, sou mãe do Matheus. Mas hoje eu posso te dizer que eu estou dentista, eu estou esposa e eu estou mãe. Mas eu sou uma filha amada. E essa identidade, ela me foi dada há pouquíssimo tempo, apesar de crescer dentro da igreja. Então, eu acho que é muito legal a gente abrir assim. Às vezes a gente cresce dentro de um ambiente cristão, vem de família, gerações, enfim, mas a gente muitas vezes se perde naquilo ali, na religiosidade. Verdade. Então, em um determinado momento, Jesus nos encontra e ele mostra quem a gente é nele. Que legal. Então, a Pamela nasceu no Rio de Janeiro. Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. É perto Nova Iguaçu ali da praia? Não, é longe. Nossa, olha, acho que é por isso que você, então, não sente saudade. Nem um pouco. Pra eu ir pra praia, eu tinha que pegar metrô. Nossa, era o rolê da vida. Baixada Fluminense. Nossa, é feio, é ruim, é calor. Conheço de ouvir falar só. Não vá. Né? Não recomendo. Ô, Pamela, você falou aí, né, que nasceu numa família cristã, né, evangélica. Sim. E desde pequena, como que era essa questão da religião dentro de casa, assim? Você era pequena, né, adolescente. Como que você via isso? Como que você absorvia toda essa questão espiritual, né? Eu não nasci, mas os meus pais, eles... Na verdade, a minha mãe, ela começou a frequentar, eu acho que eu tinha 9, 10 anos, né? Sim. Mas você, no caso, você nasceu. Sim. Então, eu venho de uma geração, pela parte da minha mãe, de cristãos. Então, meu bisavô, que é o que eu ouço falar mais,
Ele era aquele homem simples, mas zeloso. Então, ele criou 9 filhos, nenhum se perdeu. Maravilha. Desses 9, a minha avó, filha dele, teve a minha mãe e mais 2, né? Minha avó teve 3 filhos no total, e nenhum se perdeu. E aí, minha mãe veio nesse contexto aí, nessas gerações, e teve eu tenho mais 2 irmãos, somos 3 também. E ninguém se perdeu. Então, a gente veio de uma linhagem, assim, cristã. Então, assim, eu nunca vivi uma vida que não fosse dentro da igreja. Mas é o que eu gosto de trabalhar, inclusive, com os jovens. Eu gosto muito do jovem que é da igreja. Porque o jovem que é da igreja, ele tem aquela falsa segurança de, eu já sou da igreja, entendeu? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu já nasci aqui. Minha mãe é assim com Jesus. Minha avó, então, nossa, tô salvo. De oração direto. tá coberto. Nossa, tô de boa. Então, eu vi muito desse contexto. A minha avó, minha mãe, mulheres de Deus e tal. Então, eu fiquei naquela, tô de boa. Eu sou muito boa. Uhum. Então, eu vivi, né, fui criada dentro da igreja, tinha culto na minha casa, doméstico. Então, eu fui criada num ambiente muito religioso e eu fui muito religiosa por muito tempo. Então, eu tinha aquela falsa segurança de que eu não preciso ser salva, porque eu já sou boa demais, entendeu? Entendi. Então, chega um momento que mesmo o cristão, mesmo o filho de crente, ou melhor dizendo, ele precisa ter um encontro com Jesus, porque não é a religião que te salva, né? Sim. É Jesus. E eu não tinha essa noção. E aí, fiz tudo como modo figurino, fui criada dentro da igreja, conheci meu marido dentro da igreja, casei dentro da igreja, aquela coisa toda, vim para Pirassununga, pensei em me desviar aqui, falei, bom, agora estou longe da minha mãe. Você cogitou... Ninguém me conhece. Deixa eu ver qual que é o rolê dessa vida. Então, na verdade, o que te segurava ali até então era a família, toda a história, toda essa questão ali, você dá um bom testemunho dentro de casa. A famosa aparência, Sim. Viver muito bem na frente dos outros, né? Então, eu tinha muito disso lá. E eu sempre fui aquela filha exemplo, né? Nossa, faz igual a Pamela, né? Aquela coisa. Falei, agora eu tô longe, ninguém me conhece, ninguém me segura. Cheguei em Pira com um pouco dessa ideia, a gente começou a dar uma esfriada, eu e meu marido. Eis que descubro estar grávida. Olha só. E quando eu descobri minha gravidez, me deu aquele choque. Eu falei assim, cara, é muito injusto eu ter vivido uma vida conhecendo Deus e eu não dar isso pro meu filho. Então, o meu filho, desde o comecinho, ele foi o que me segurou de volta para Jesus. Assim, eu descobri a gravidez e naquela hora eu me dei um start. Falei assim, cara, beleza. Agora eu tô longe de todo mundo, mas eu preciso ser referência para alguém. E aí, o que eu faço? Eu vou sair, não vou apresentar esse mundo para ele? Ou eu vou continuar e vou ter que apresentar Jesus para ele? Então, assim, a gravidez foi o ponto de trabalhar de Deus na minha vida. Foi quando Deus começou a mudar algumas coisas em mim. A se revelar Exato, foi com o Mateuzinho. Então a gravidez foi ali onde Deus começou a se revelar a você, onde você começou a ter uma outra responsabilidade, porque até então era sua família, né? Toda a história ali, as gerações, e você manter essa honra, era isso que te segurava. E quando você cogitou em viver o que você não viveu, né? Na sua infância, aí ficou grávida do Matheus. Fiquei grávida do Matheus. Eu falei assim, nossa, e agora? Desvio ou não desvio? Mas seria muito injusto com essa criança não conhecer Jesus, para ele ter essa escolha, né? E foi o ponto ali. Então, eu comecei a ir, a frequentar a igreja e a voltar ao meu devocional, àquela busca ali de Bíblia, por conta dele. Eu falei assim, eu preciso passar alguma coisa para essa criança. Pelo menos o que eu tive. Então, mesmo que no futuro eu me desvie, ainda pensava assim. Ai, que louca. Mesmo que no futuro eu saia, mas essa criança precisa saber quem é Deus. Sim. Então, foi por ele. Quando o Mateuzinho nasceu, eu tive uma complicação pós-parto muito rara. Ai, meu Deus, bati aqui. Não tem problema. Tive uma complicação no pós-parto muito rara, muito rara. E essa complicação, ela quase tirou a minha vida. Eu fui, assim, eu tive o teteu... Dia 25 de maio, dia 2 de junho, eu quase morri.
Nossa. E nessa quase morte, eu lembro que foi onde Jesus, de fato, aí eu sei quem é Jesus, agora eu posso dizer. Ele falou comigo. E aí eu lembro que eu tava no centro cirúrgico, eu tive uma complicação muito grave, e eu no centro cirúrgico falava assim: é um absurdo o senhor me tirar daqui. O senhor não pode fazer isso comigo. Não, quem vai cuidar melhor dele do que eu e tal? O meu marido? Aquele lá vai largar a criança, ele não sabe fazer o que eu faço e tal. E eu comecei aquela briga com Deus, né? E enquanto eu falava essas coisas, eu ouvia o meu quadro, assim, externo, e no centro cirúrgico era falado assim: ela tá morrendo, ela tá indo, bota mais uma bolsa de sangue, e o anestesista falava assim pra médica: Mia, ela não aguenta mais. Aí eu, não, pode botar. E eu lá com aquela guerra. Você é inconsciente. Eu ouvia externamente e eu brigava com Deus na minha mente. Sim. Quando eu parei e prestei atenção, eu falei: cara, eu tô indo, meu irmão. Em coma você estava. Eu tava ali, sedada. Uhum. E eu fiquei: caraca, eu tô indo embora. Eu falei: agora ou é ou não é, né? Ou vai ou racha. E aí eu lembro que eu falei pra Deus assim, e eu sempre fui muito, minha família é uma família de levitas, então a galera é muito do louvor, os tios, eles cantam. Então a música sempre fez muito parte da nossa vida, assim. Aí eu lembro que eu tinha uma música na cabeça, eu comecei a cantar essa música e falava assim: eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. E aí eu: caraca, é isso. Eu me rendo aos teus pés, é tudo que eu preciso pra viver. Onde se lançou. Lancei. Eu falei: agora eu tô indo de verdade, né? Vou lançar. E aí eu lembro que o cirurgião, a minha médica, ela foi e falou: desperta ela. E despertou e falou assim: Pã, eu vou te devolver pro seu filho, só que você vai ficar com uma sequela muito grave. Eu tinha 20 anos quando o Mateuzinho nasceu. Caraca. Foi muito nova. E aí ela tirou meu útero, cara, nessa cirurgia. Eu fiquei estéril nesse dia. Então, o Mateuzinho nasceu, uma semana depois, eu perdi o meu útero por conta dessa complicação. E aí, foi aonde eu conheci Jesus. Por quê? Cara, a minha médica, ela tinha passado o mesmo quadro de complicação 1 ano antes de mim. E a menina faleceu na cirurgia, na hora do parto. Foi bizarro. E ela, tipo assim, me esperou. Eu lembro que eu cheguei no quarto, ela chorando, assim, a médica. Eu falei: gente, a médica chorando, que... Sem entender nada. Não, eu nem só... A médica tava passando pela mesma situação mais uma vez. E aí ela falou depois, um dia ela foi na igreja, eu era de outro ministério, e ela falou: Pamela, durante 1 ano eu fiquei medicada, passando com psicólogos, passando com psiquiatras, porque eu escolhi essa área, porque é uma área que não morre, gente. É uma área que vem vida, né? A pessoa nasce, sim, né? Sim. E eu achei que eu tinha matado a menina, e você veio pra mostrar que a vida não tá no meu controle. Então eu falei assim: putz, foi usada, né, por Deus. Mas eu falei: cara, que tinha que ser eu, né, aquela coisa. Isso mostra que Deus, ele se importa com todos. Com todos. E nossa, assim, foi muito lindo a experiência dela e tal. E foi isso, tipo assim, eu vivi isso. Eu costumo comparar essa minha experiência com a experiência de Israel, né, quando Jacó é mudado o nome dele. Assim... Que é a luta ali. Foi, exatamente. Foi uma luta e Deus falou assim: beleza, eu te dou o que você quer, mas você vai lembrar dessa luta. Sim. E aí Deus fere ele fica manco, né? Pra ele nunca se esquecer. Exatamente. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede pra Deus. A gente, às vezes, quer reivindicar certos direitos e aí a gente não sabe o que isso vai vir. Causar, né? Exato. Eu reivindiquei meu direito e acabei ficando com a minha sequela. Só que é uma sequela de guerra, então eu sei por que eu tenho e de onde ela veio e por que, em qual contexto ela veio também. Muito bom mesmo, Pamela. E o legal dessa história e que você dividiu com a gente da médica, né? Uhum. Que tinha passado por uma situação, eu posso imaginar o psicológico dela em um lugar onde se dá a vida, perder uma mãe. Exato. E por ela ter passado por psicólogos, e aí a gente vê que Deus usou a sua dor para curar ela. Foi. E ao mesmo tempo para se revelar a você, mostrar que ele está no controle de tudo. Foi. E, meu, Deus é muito impressionante. Ele usa uns meios assim, muito que a gente fica, quê? Sim, mas é do jeito dele, na hora dele. É bizarro. Muito bom. E aí, o Mateus nasceu e você,
por essa experiência, tudo que você passou ali no médico, você se dedicou mais? Foi. Não, foi assim, ó. Você respirava e depois disso você começou a respirar Jesus. Foi. Então, eu falo que foram divididos. Assim, a nossa vida nunca é uma linha reta, né? Deus, ele sempre... Dependendo do que ele quer nos dar, ele sempre vai nos dar experiências novas, né? Então, foi assim, eu tive essa e depois dessa eu falei assim, é isso, ele existe e eu não tenho controle. Então, eu lembro que eu tinha muito... A mãe, né, quando o bebezinho nasce, a gente tem muito medo de confiar o nosso filho com determinadas pessoas e tal. E eu me lembro, uma vez, eu fui dar banho, alguma coisa assim, ele era muito bebezinho, assim. E aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, ai, é uma criança, coitado, só eu sei cuidar. E eu lembrei da experiência. E aí eu ouvi uma voz que dizia assim... Eu já te provei que quem cuida dele sou eu. Eu falei, é isso. Então, amém. Então, assim, essa experiência me mostrou que Deus, ele é quem que cuida dos nossos filhos. Está no controle de tudo. Sempre esteve. Sempre esteve e sempre estará. Então, quanto mais cedo a gente entende isso, melhor. Só que aí, por muitos anos, assim, Mateus nasceu em 2016, aí foi passando, ele foi crescendo, aquela fasezinha de bebezinho. Sim, ele era um bebezinho muito bonzinho. Noites de sono perdida. Perdida, mas assim, eu adorava. Nossa, que bebê gostoso, não sei o quê. E aí ele foi crescendo, foi me batendo uma vontade de ter mais filhos. E aí eu fiquei com aquela coisa. E agora? Agora eu não posso, né? E aí, em 2018, ali, eu comecei a viver uma nova crise, que foi essa crise de eu quero mais e eu não posso mais. E aí foi um novo capítulo de Deus na minha vida, foi essa cura da identidade, porque eu falava assim, nossa, e agora eu sou uma excelente mãe, eu sou maravilhosa, Mateuzinho é maravilhoso, dá pra mim ter 10 dele, eu consigo, sou de boa. Eu dou conta. Não é tudo que eu imaginava. Não é nada disso, é tranquilão. E aí... 2018 entrei nessa crise. Em 2020, na pandemia, fui para um congresso em Balneário. E aí eu lembro que a pastora, até uma missionária bem conhecida, acho que é Ruth Catala, mulher africana, ela é das boas, assim. Ela ministrou... Do manto. Ela tirou o salto no palco e falei, nossa, agora vem. Deus. E ela ministrou sobre o filho de Ruth. Era Noemi e Ruth, né? Que foi... Eu esqueci o nome dele agora. Universitário, vocês lembram? Ana Ju, filho de Ruth... Quem que era? É porque não fala muito, né? O livro de Ruth, ele... Não é Obed, não. Eu não lembro o nome dele. É o avô do Davi, mas quem que é o nome dele? Obed? Obed. Pronto, voltando então. Bom, a gente tá aqui com a nossa assistente, muito obrigada. Ana Ju. Obrigada, Ana Ju. Dá um olho. Muita pressão. Então, ela ministrou sobre essa palavra. Ela falava assim, porque tem um versículo no final do livro de Ruth, que quando Ruth ela tem esse bebê, Noemi, que é a sogra, vira a cuidadora desse bebê. E as mulheres falam assim, Noemi, essa criança é para você melhor do que 7 filhos. E na hora que essa pastora pregou isso, ela falou assim, tem mães aqui que precisam ouvir isso, essa criança que você tem é melhor do que 7 filhos. Eu falei assim, meu Deus, é para mim, peguei e tal, amém. E aí, Deus me curou ali, sobre essa questão que eu comecei falando no podcast. Eu sou filha. Eu não preciso, porque aí foram 3 dias e cada dia Deus trabalhava uma coisa. Por exemplo, Pamela, se o Mateuzinho morrer, você não vai ser mais mãe. Pamela, se o Cadu morrer, você não vai ser mais esposa. Se sua mão quebrar, você não é mais dentista. Mas você sempre vai ser filha. Eu falei, é isso, essa é a minha identidade. Não existe ex-filha, né? Não existe ex-filho. Não existe. E isso, assim, é um gatilho que quando você entende, você fica, cara, é isso, não preciso mais de nada. E foi esse momento ali. E eu lembro que eu voltei dessa viagem muito grata, assim, até pela situação, porque antes eu não falava abertamente dessa experiência, eu escondia muito. Então as pessoas me perguntavam, você quer ter mais filho? Eu falava assim, não, imagina, não quero, só que você por dentro... Você abafava o assunto para não... Exato. A pessoa, quando ela não está verdadeiramente curada, eu falo que, na verdade, não é uma cicatriz que ela tem aquela ferida que é inflamada. E a ferida inflamada, enquanto você não mexe, ela não tá doendo, mas você começa a mexer, ela dói pra caramba. Nela, se aproximou dela. Já dói, e eu tava nesse nível. E eu lembro que foi nesse contexto que Deus foi lá e limpou essa inflamação e me deu uma cicatriz. Eu falei assim, agora você tem uma cicatriz. E cicatriz não dói. É uma parte da sua história que você olha
é uma marca, mas é uma marca de guerra, né? Sim. Não te dói mais, então é tranquilo para você falar também. E é a sua história. Exato. Graças a essa marca, essa dor, a esse tempo onde Deus te curou, onde Deus falou com você, hoje você pode dividir com a gente, com o pessoal que está assistindo, experiência de vida. Verdade. E a gente falou bastante de você, do Mateuzinho e o Cadu. Porque ele tá junto, né, na sua história, sempre. E como que foi pra... Ele também veio de um berço cristão. Vocês se conheceram na igreja e tal. Foi. E como que foi pra ele, assim, descobrir que você tava grávida, encarar esse processo seu no hospital? Porque, meu Deus, acho que... Não, e o dele foi bizarro, que ele fala que o enfermeiro chegou com a aliança, só entregou e foi embora. Meu Deus. Eu falei, caraca, que cara nojento. O enfermeiro fez isso. Não deu notícia, não falou nada, só... Não. Imagina. Cara, então, a gente se conhece... O Cadu, ele é levita. Por ironia, porque eu detestava. Eu falei assim, eu não quero ninguém envolvido com nada da igreja. Não quero. Aí peguei um levita. Falei, tudo bem. E assim, ele também vem de um contexto familiar assim cristão, só que como nós dois fomos criados muito... Por isso que eu gosto de jovens cristãos, assim, religiosos. Porque, assim, às vezes a gente acha que tá salvo pela família. Eu volto a repetir isso porque eu já conversei. Sim, e, gente, é muito comum. A salvação terceirizada. Exato. Minha mãe então eu já sou. Não é bem assim. E aí a gente veio juntos, né? A gravidez, eu acho que para o homem e para a mulher desperta coisas diferentes. Para mim foi muito mais rápido assimilar, para ele foi aquele baque inicial. Será mesmo? E ele ficou ainda um tempo para digerir isso. O Cadu, ele tem uma história muito top, sugiro trazer ele. Aí, ó, Cadu, Cara, ele tem uma história assim com Deus assim maneira, porque ele beirou, assim, andou... Sabe o precipício? Ele andou bem na beirinha do precipício para o ateísmo. Ele quase virou ateu. E Deus, ele encontrou ele... Ele é militar, né? Você estava falando. É algo muito comum entre os militares, né? Muito, exato. Deveria ser um meio, né? Porque o nosso Deus é o Senhor dos Exércitos. E se a gente for ver o contexto da história da igreja, do povo de Deus, é meio a guerras, né? Exato. Estratégias de combate, tudo, e deveria ser mais comum militar se voltar, né, ao cristianismo por conta de toda a história, mas é muito comum eles beirarem essa linha, né, do ateísmo. Porque entra muita questão aqui do ego, né? Sim, sim. Então, assim, você chega numa cidade que é uma cidade completamente militar. Então, o militar aqui, por exemplo... Venerado. Sim, tipo, Deus no céu, militar na terra. Aquela coisa. Então, assim, eles se achavam, aquela coisa do ego ali. Autossuficiente, exato. E aí, poxa, você vai para um trabalho, você conversa com a galera também é nesse nível, e você começa, será que Deus é... Titubear, será? Será que? Aquele será que? E aí foi isso, tipo, ele chegou no momento, o Mateuzinho já tinha nascido, era bebezinho, ele bateu de frente também, ele foi... Eu orava por ele alguns meses em relação a isso. Apesar de todo o seu processo ali de quase morte. Não, foi assim, ele sofreu bastante, só que foi... ele teve a briga dele com Deus também. Foi Nossa, cada um. Caraca, vou perder agora. Como assim? Que Deus é esse? Exatamente. E ele passou, tipo assim, achando que tudo era muito palpável, muito normal, entendeu? Até que um dia ele falou pra Deus, ele falou assim, olha, Deus, se o Senhor existe mesmo, e aí, meu querido, aí... assuntos para os próximos podcasts. Mas foi bem desse jeito. Hoje, assim, ele tá muito melhor, assim, do que eu. Até falava assim, gente, você tá muito crente, então, como que foi? Nunca foi assim. É um sacerdote, né? Hoje você assumiu essa pose, né? Mas ele demorou bastante tempo, porque ele sempre teve essa resistência. Só que, assim, gente, homens, entendeu? Homens, quando assumem o seu papel... eles têm um impacto muito maior do que nós mulheres. Então, assim, é totalmente diferente. Então, por isso que hoje em dia a gente vê, eu como mãe de um homem, né? A guerra que os homens, eles enfrentam nessa sociedade. Então, é um ataque constante ali à masculinidade, à paternidade. Por quê? Porque o cara que assume isso
cara, ele causa muito, entendeu? Sim, é uma responsabilidade muito grande, Exatamente. né? Ele influencia por si só, ele não precisa falar nada. A mulher, sim. às vezes, fala. O cara só é homem, só virou homem, ele tá influenciando. Sim, ele assumiu a responsabilidade. Exatamente. Ele se posiciona, quando o homem ele se posiciona, ele tem um impacto, né? Total. Você... Só por se posicionar. Então, assim, hoje eu vejo muito isso. Eu falo isso muito pra ele. Eu falo assim, cara, só por você decidir. Olha quanta gente já te olha, já observa o seu exemplo, enfim. Eu tenho que falar pra caramba. Eu falo assim, nossa, meu pra convencer, né? Nossa, então assim, é totalmente diferente. A mulher, é claro, ela veio pra ser auxiliadora do homem. Sim, com certeza. Né? Não pra causar aqui, mas assim, é esse o papel nosso. A gente não veio pra tomar frente de nada. A gente veio pra ir junto. Então, o cara que ele entende isso e se apropria disso, nossa, Deus usa de uma forma assim... A Bíblia fenomenal. fala, né, que a esposa ela tem que ser submissa, Exato. né, ao homem. Que quer dizer estar debaixo de uma missão. A mesma missão, exatamente. E se o homem ele tem uma missão, um alvo, um objetivo... Ele tem, né, a sua mulher, a confiança dela, o respeito. Sim. Porque ele tem uma missão. Exato. Ele tem aonde abrigar a sua mulher que tem que ser submissa. Exato. Agora, quando o homem, ele é meio bobão... demora a tomar... Demora, cara, não sabe para onde tá indo, qual que é a missão, automaticamente a mulher também se sente vulnerável. Exato, poxa. Sim. É por isso que o posicionamento, né, essa responsabilidade, eu sou um homem, eu sou um pai, Sim. eu tenho uma casa, quando de fato o homem se posiciona, ele entende isso, muda tudo. Exato, vira uma chave total. Vira. E a família anda em harmonia. Com certeza. Porque eu tenho uma amiga que ela me discipulou e ela falava muito isso. Ela falava assim, pô, Deus, ele tem, é como se fosse aquela casinha que a gente vê, né? Deus, ele fala diretamente com o homem. Deus é a cobertura do homem. Sim. E o homem, ele é a cobertura da mulher. Então, quando é que Deus entra para ser a cobertura da mulher? Quando o homem tá falhando. Sim. Se o cara não tá falhando, ele é a cobertura da mulher, entendeu? E Sim. quem cobre ele é Deus. Então, assim, entender essa, entre aspas aqui, hierarquia é muito importante, porque tira das mulheres um peso que não é para carregar. Com certeza. E do homem também. Exato. Porque essa inversão de papéis acaba sendo ruim, né? Acaba sendo um fardo para os dois. Exato. Acaba também atingindo o filho, se Exato, tem. Sim. Porque aí o filho não consegue saber quem é mais autoritário. Sim. Quem que é o pai, quem que é a mãe. Aí acho que a mãe é ruim, o pai é bom. Meu Deus. É complicado isso daí. Que legal, Pamela. Que legal. E aí vocês tiveram o Matheus... Passou por todo esse processo e como que foi a questão para vocês se tornarem líderes de jovens? Porque é uma baita de uma responsabilidade. Então, ó, que polêmicas. Eu não sou, o chamado não é meu, entendeu? O chamado dos jovens é do Cadu. Então é legal a gente entrar nele aqui, porque... Então é seu também. Exato, mas assim, eu falo isso muito pra ele, fazer Cadu, o sonho... O chamado é teu, eu tô aqui pra ajudar, entendeu? Assim, por muito tempo ele acabar querendo deixar um pouco isso de lado, eu tomei a frente. E isso também acabou sendo um pouco de erro meu de abraçar, porque eu me vi ali numa situação... lidar com jovens não é fácil, mas assim, não é fácil. Eu me vi numa situação de carregar tudo sozinha. E quando ele, de fato, assumiu isso... ficou leve, porque aí, é outro rolê, né? Enfim, é uma responsabilidade enorme. A gente se vê num papel, assim, o que a gente conversa muito sobre isso. A gente vê que essa geração, esses jovens, eles têm uma carência, e a gente entrou nesse assunto aqui, achei até interessante, muito grande de pais e mães. A gente fala que eles são órfãos de pais vivos, então... Sim. A gente, às vezes, sai, assim, pra comer lanche, a gente fica julgando os adolescentes na rua, né? A gente fica, como é que a mãe deixa sair desse jeito? Como é que o pai... Meu Deus! E a gente fica nesse nível. O que tá fazendo? E aí a gente vai conversar com eles e a gente vê que a maioria tem pai, tem mãe, mas não são presentes como deveriam ser. Então, assim, a gente tem essa dificuldade hoje de assumir o papel dos pais. Dos pais, exato. Por conta dessa carência. Sim. Isso é chato mesmo, sabe? Por que você tá fazendo isso?
Como é que diz? Ai, esqueci a palavra. Dê satisfação disso. Ou então, por que você acha que você é alguém? Você tem que falar com alguém, você tem que pedir conselhos. Coisas que são básicas, mas que a gente vê que na família tem essa deficiência, né? Então, acho que, assim, cara, o desafio hoje é esse, entendeu? Tipo, lidar com essa galera que tá, assim, carente. Dá um destino, né? Exato. Eu tenho observado essa geração, eu passei, claro, acredito que você também, a gente vai falar um pouco sobre isso também, da questão do futuro. Isso. A gente vê jovens hoje que não têm certeza do que querem, para onde ir, o que realmente se identifica, sabe? Eu quero ser isso, eu quero fazer aquilo. Muito por conta dessa falta, né, de relacionamento dentro de casa, de incentivo. Exato. De, aqui é um caminho de apresentar. Então, e também por conta de muita opção, né? Por conta da mídia hoje, digital, eu observo dessa maneira. São tantas opções, são tantos caminhos que o jovem hoje ele fica perdido. Sim. Na minha época, acredito que na sua também, a gente não tinha esse contato com a internet. O que a gente tinha da mídia era a televisão, quando tinha, ou jornal, ou alguma coisa da escola. E já era difícil. Eu tive muita dificuldade em saber para onde eu queria ir, o que eu queria ser quando eu crescer. Nossa, era uma pergunta terrível. E a gente não se perguntava tanto no dinheiro, né? Não o meu fazia sonho questão nenhuma. Era ser caixa de supermercado, eu achava o máximo. Gente, eu quero ser caixa. Imagina um jovem hoje falar, eu quero ser caixa do Bilo. Não, ele Aí, já Bilo. com 10 anos... Ele já com 9, 10 anos, imagina ser caixa, vou ficar pobre. Já estão pensando nos milhões, na ostentação. Eu acho que, assim, essa dificuldade... Cara, o Instagram... Ele ao mesmo tempo, o Instagram, as redes sociais, ao mesmo tempo que eles são uma benção, eles são hoje em dia um instrumento de Pode destruição. Se tornar uma Exato, também. exato. Porque você não tem um filtro quando você tá ali. E, tipo assim, ninguém vai mostrar o que é ruim, entendeu? Sim, você não vai filmar teu exatamente. perrengue vindo pra casa, mostrar as coisas boas. E, pô, a vida é feita de perrengue, entendeu? Sim, de processos, de lutas. Só que você abre lá o Instagram, fulaninha só tá lá, viajando, tigrinho, nossa, dando muito dinheiro, Sim. entendeu? A galera esquece e acaba que fica desmotivada com isso. Essa questão do sonho é muito chata. Eu fico assim, gente, eu já perguntei pra vários, assim, qual é seu sonho? Como assim, sonho? Eu falei, não sei, qual que é o seu sonho? Eu falei, meu sonho, por exemplo, era ser mãe, era ser dentista. Sim. Qual que é o seu sonho? Tia, meu sonho é ganhar muito dinheiro. Eu falei, mas pra quê? Beleza, mas pra quê? Não sei, ganhar muito dinheiro pra poder... E não sabe, não tem um fim ali. Não tem um fundamento, não tem um alvo. Caraca, isso é muito grave, cara. Muitíssimo. Nossa, tipo assim, você não tem mais uma missão de vida, beleza... né? Tudo é o dinheiro e a ostentação. E, cara, pra que isso tudo? Você tá correndo. Aí, eu tava falando isso ontem. Ontem, dia 2 de agosto. Eu tava pensando nisso, que às vezes a gente... já viu aqueles hamsters em rodinha? Sim, sim. A gente entra igual eles. A gente, às vezes, entrando acaba nesse entrando fluxo. naquele fluxo de correr. E tá correndo por quê? Correndo contra quem? Onde? Quem tá correndo atrás de você, entendeu? E às vezes a gente precisa parar e ver, caraca, qual que é o meu propósito? Por que eu fui criado? Por que Deus me colocou aqui? Foi só pra ganhar dinheiro? Será que não foi pra usar o meu dom pra alguma coisa, ajudar alguém? Né? Então a gente às vezes vê essa falta de propósito e isso acaba causando neles uma frustração que, cara, a gente não viveu. Depressão, Exato, ansiedade. Sim. Porque aí você olha a boa vida, Exato. né? No Instagram das viagens, da ostentação e você fica se sentindo atrasado. Exato. Você se sente atrasado, você se sente inferior. E você começa a colocar um fardo sobre os seus ombros que não é necessário, que você não precisa. Você começa a se cobrar e daqui a pouco você está entrando
numa frustração profunda, Sim. que você acha que você não serve para nada. Exato. Que você não sabe por que você nasceu. Você começa a questionar a sua igreja, a sua família. Não, mas a igreja dele é melhor. Sim. A família dele é melhor. E você acaba deixando de lado, você não consegue enxergar, na verdade, Você deixa a vida real de lado. Sim, você não consegue enxergar o quanto você é importante. Você não consegue entender que existe um processo, né, para todos, que para ele pode ser que chegou agora, mas isso não anula que você pode alcançar também, que você pode ser alguém. Sim. E a gente tem visto muitos jovens de hoje sendo bombardeados por essa necessidade de adquirir logo, de chegar logo, de... Sim. É correr. Cara, por que você tá correndo? Não sei, eu só tô indo. Senão eu vou ficar pra trás, pra senão trás não de vou quê? ser visto. Exato. Pô, calma aí, respira. O que você quer? E aí eu tava vendo uma frase e ela dizia assim, às vezes a gente fica tanto nessa corrida que a gente acaba deixando de lado a vida real. E Deus, ele se revela a nós, a gente às vezes fica assim, cara, qual que é o meu propósito? Exato. Deus, qual que é o meu propósito? Por que eu fui chamado? Cara, começa a viver sua vida real. Mas, tipo assim, viver de verdade, entendeu? Sim. Preste atenção no que você tem que fazer. Ai, mas meu pai, eu tenho que acordar cedo e lavar a louça. Cara, lava a louça, beleza. Mas vai prestando atenção ali, pô, tem que lavar a louça, tem que ir pra escola. Pô, mas na escola eu sou muito bom nisso. E não sou tão bom naquilo. Nossa, então, assim, no dia a dia, você viver intencionalmente a sua vida, você acaba descobrindo para que você foi chamado, por que você tá ali. Então, assim, é o viver intencional que Deus acaba mostrando para nós ali. Beleza, você foi chamado para isso, entendeu? Fica nisso. Sim. É isso. Então, você acredita, como líder de jovens, que esse é o maior desafio hoje na liderança de jovens? Eu acho que o maior desafio é esse. Tipo assim, a falta de propósito. Sim. A falta de propósito é essa questão porque assim, se você não sabe a famosa frase, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho tá bom. Então, assim, se eu não sei o que eu quero, se eu não sei por que eu estou aqui, qualquer caminho que você me mostrar, eu vou fazer. Então, já vai chegar para mim e falar assim, pá, faça um vídeo pro Instagram. Vou fazer. Pã, não, agora você vai fazer brownie para vender. Não, vou fazer. Eu não tenho um propósito, eu não tenho um porquê, então eu vou tentando assim. Você começa a existir só. Exatamente. Você não vive. Exatamente. Eu vi uma frase, eu não sei de quem que é, não vou lembrar o autor dela, mas diz que quando você não tem um propósito, você apenas existe. Exato. Porque é o propósito que faz você viver. Exatamente. Quando você tem um objetivo, você sabe o que você está fazendo aqui na Terra, para onde você está indo. Exatamente. O que você quer. Sim. E tudo isso a gente tem falado bastante sobre esse tema. Não sei lá na sua igreja, no Ministério Renove, nos bate-papos sobre identidade. Exato. Sobre você conhecer Jesus e a partir deste conhecimento de quem é Jesus, automaticamente você sabe quem você é. Exato. Para quê? E automaticamente, quando você identifica quem você é, você encontra o seu propósito. Sim. E as coisas começam a fazer sentido. Você começa a entender que você não está atrasado. Sim. E principalmente quando você entende que ele está no controle de tudo. Exato. A gente pega, tipo assim, os exemplos bíblicos, né? Por isso que é legal a gente ler a Bíblia. Porque a Bíblia, Deus ele não nos escondeu os processos e não nos escondeu os pecados. Então é bom a gente ver, pra gente ver, cara, se o cara conseguiu, eu também consigo, entendeu? A gente pega, por exemplo, a história de José, que era um jovem. A gente pega a história de Daniel, a gente pega a história de Davi. Todos jovens. Todos jovens. E assim, todos com propósitos muito grandes. Mas beleza, como que eles foram encontrados ali? José, ele estava na cadeia. Sim. José foi vendido como escravo. Davi estava cuidando de ovelha, nem o pai lembrou dele. Sim. Mas eles estavam, de verdade, vivendo a vida real deles, a realidade deles, da melhor maneira possível, conectados com Deus.
e num determinado momento, Deus encontrou, o propósito encontrou eles. Sim. Então, eu acredito muito nisso. Tipo assim, quando você está em Deus, primeiro passo, então, estar em Deus. Nossa, Criador. Eu sei quem Deus é, eu sei o que Ele tem pra mim, eu sei que onde Ele me colocou, tem alguma coisa aqui, vou fazer isso da melhor forma. Cara, num determinado momento, o propósito te encontra. Você fica assim, gente, eu não pensava que eu ia fazer isso, mas o propósito te encontra. Porque Deus viu que você está nele, seu coração está pronto para receber aquilo ali. Ele é o dono do amanhã, Exato. Né? Então, assim, caraca, por que eu vou viver ansioso pensando no que pode acontecer, sendo que o meu amanhã já está escrito, entendeu? Sim. Verdade. Tem até um pagode que fala disso. Mas, assim, o meu amanhã está nas mãos de Deus. Sim. Ele tem pra mim o que é melhor. Então, assim, eu acho que é só, mas é difícil. A gente se entregar, cara. É só confiar. Confia. É simples. E conhecer, tipo assim, Deus, beleza, quem o Senhor é, o que o Senhor quer de mim. Poxa, Deus, eu tenho que lavar essa louça, me ajuda a lavá-la da melhor forma possível aqui. Deus, me ajuda a ir na escola e estudar da melhor forma possível aqui. Me ajuda a fazer esse vestibular. E assim, e vai fazendo a sua vida cotidiana. Vai vivendo. Entregando ela para Deus e vivendo ali, pensando em Deus e colocando Deus ali, que chega uma hora que Deus ele te dá o que Ele quer para você, né? E o simples fato da gente viver glorifica a Deus. Exato. Porque se Deus nos deu a vida, é porque Ele quer que a gente viva essa vida. Então, o simples fato da gente respirar, andar, conversar, a gente já está glorificando a Deus. Exatamente. Sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de ressaltar isso, porque foi um divisor de água na minha vida. A questão do relacionamento com Deus. É um tabu também, hoje, no meio cristão, sobre qual que é o meu chamado. Nossa, o que Deus quer comigo? E é muito mais simples do que a gente imagina. Sim. Deus, ele criou o homem não para ser um levita, ou para ser um pastor, um líder de jovens, que seja qualquer função dessas, que são muito importantes dentro do corpo de Cristo. Mas o principal objetivo que Deus nos criou foi para ter um relacionamento. Sim. Quando Ele cria Adão, a sua imagem, a sua semelhança, Ele cria um amigo. Exatamente. Ele cria alguém, porque Deus ele é soberano, Ele é rei do universo. Aí Ele vem e cria um reino chamado Terra e coloca o homem para ser o rei dessa terra. Exatamente. Para governar. Então, toda vez que Deus ele descia ali para conversar com Adão, era conversa de rei para rei. Era um relacionamento. E ele fazia questão de descer todo fim de tarde para ter um relacionamento. Exato. Então, quando a gente entender que esse é o nosso o principal motivo no qual a gente foi criado, no qual a gente nasceu, todo o resto fica mais fácil. Exatamente. Então, quando eu entendi isso, quando perguntou para mim, por que você existe? Por que você nasceu? Nossa, é uma pergunta terrível e dá aquele pane no sistema. E aí a resposta tão simples e tão profunda. Você foi criado, você nasceu para ter um relacionamento com seu Criador. Exatamente. Para ter um relacionamento com Deus. E a partir deste relacionamento, Ele vai mostrar a direção. Exatamente. Ele vai mostrar quais são os seus dons, as suas habilidades, qual a sua função, o seu propósito. E a gente acaba se importando mais com o propósito, mais com a função e esquece... A gente fica... desse relacionamento. Sim, e aí você, poxa, vive às vezes... É por isso que a gente vê nesse final de tempos, né? Jesus voltando, aquela coisa toda bonita que o pessoal gosta de falar. A gente vê tantos... Por que acontecem os escândalos na igreja? Por que acontece... Nossa, um pastor caiu, um ministério de louvor caiu. Por quê? É justamente o que você está falando. Eu estou muito mais preocupada em ser, em aparecer, do que eu ser. Então, tipo assim, quem eu sou em Deus? Por que eu faço isso? Por que eu sou líder de jovens? Por que eu sou do Ministério de Louvor? Por que eu estou pastoreando? Eu estou porque Deus me confiou aquela missão, mas assim, isso aqui não é o fim. Entendeu? Isso aqui é só um meio que ele me deu agora e pode ser que amanhã ele não me dê mais. Com certeza. Mas é um meio para glorificar ele. O que eu não posso perder é meu secreto, não posso perder a minha intimidade, o meu relacionamento.
Então é aquilo, você não tá... Você é casado, né, Jé? Sim, sou. Então, já é casado. Ele não tá com a esposa dele aqui agora, mas você tem um relacionamento com ela. Com certeza. Então, assim, Uma você aliança. chega em casa, você vai conversar com ela, você vai entender, ela vai te perguntar como é que foi. Eu vou dar satisfação. Vai dar satisfação. Pra onde eu vou, Exato. onde eu tô. E isso não é ser preso, isso é você ter um respeito por ela, Com né? certeza. Então, assim, quando a gente assume um relacionamento com alguém, a gente tem um respeito, um carinho por aquela pessoa e a gente precisa, né, se justificar, a gente quer se justificar, a gente quer se entender, a gente quer o bem dela. E a gente precisa ter isso com Deus. Com Deus, o certeza. que o Senhor quer de mim? Isso está te agradando? Nossa, Deus, poxa, eu fiz isso aqui, não foi legal, mas caramba, me perdoa. É essa questão que a gente precisa ter com Deus, porque quando a gente começa a ter o relacionamento, é o que a Bíblia fala, as demais coisas, elas vão sendo acrescentadas. Então, Jesus, ele fala assim, gente, busca primeiro o reino, busca primeiro ter relacionamento, depois, o resto é resto, vai sendo acrescentado. Vai fluindo, e vai fluindo, acontecendo. Sem forçar nada, é bem tranquilo. Ô, Pamela, e a gente falando sobre propósito, né? Sobre, o que eu quero ser. Como que foi o lance com a odontologia? Você sempre quis? Como que foi loucura, né? esse primeiro contato? Assim, nossa, é isso que eu quero. Uhum. Como que foi pra você? Não tenho dentista na minha família. Eu sou a primeira Já começa dentista. por aí. Já começa daí. De onde Um tirou, mistério. assim, caraca. Ó, minha família é toda de professores, não tem nenhum. Meu pai é professor de matemática, entendeu? Meu Deus. Eu sou péssima, meu Deus. Então, assim, nunca. Eu tirei de um belo dia, eu quero ser dentista. Eu lembro que com 14 anos, eu gosto de falar isso para os adolescentes às vezes, porque eu falava assim, gente, eu queria muito ser da área da saúde, eu achava que era ser enfermeira e tal. E eu lembro que com 14 anos oraram por mim no meu aniversário e falaram assim pra mim, olha, Deus ele tá dando uma visão e você vai servir numa profissão que usa jaleco branco. Falei, beleza, pipoqueiro eu não vou ser. acho que vai ser a área da saúde. Aí foi passando o tempo ali, Enem, aquela coisa toda, e foi vir na odontologia. Eu gostava muito. A gente não tinha muita condição, então eu fui tratada na saúde bucal toda em faculdade, mas, assim, vivi vários traumas com dentista. Mas na adolescência, meu pai ele fez um plano de saúde, eu lembro que eu fui numa dentista que colocava aparelho, e eu achava o máximo. Eu falava assim, gente, que top. Você tinha medo do motorzinho, assim, quando você tava na Eu tenho sala? pavor de agulha. O motor é de boa, agulha pra mim. Nossa, a primeira vez que eu fui no dentista, aproveitando, eu fui embora. Eu não acredito. Porque eu ouvi o barulhinho do motorzinho. Meu Deus. Gente, estão matando o paciente, eu vou embora. Eu fui embora. Você é da interseção? Um parênteses aqui? Um pouco. Eu tenho uma constatação, tô fazendo uma pesquisa, que eu acho que a galera da interseção morre de medo de dentista. Porque, Meu caraca, Deus, é aquele pessoal que fala assim, gente, vocês expulsam demônios, vocês curam enfermos, vocês não vão no dentista. E é tudo barulhinho do motor. Sim, o barulho, né, confunde a mente. Exatamente. Eu tinha medo de agulha, mas assim, eu gostava do coloridinho. E aí eu falei assim, eu quero ser essa dentista que coloca... quero fazer isso aí. Eu quero colocar borrachinha colorida nos outros, acho da hora esse negócio aí. E aí passei no vestibular, foi um outro milagre, porque eu estudei em escola pública, eu fiz ProUni. O ProUni, ele dá uma bolsa, o governo federal dá uma bolsa para escolas, faculdades particulares. Eu recebi essa bolsa integral. Eram 4 vagas, eu era a 6ª. Eu falei, ai, não vai. Aí eu lembro que recebi uma palavra também. E aí, na segunda chamada, 2 pessoas na minha frente desistiram. Eu fui a 4ª. E eu falei assim, nossa, esse negócio é de Deus. É de Deus. Agora vai. Aí eu comecei a fazer a faculdade, tudo, casei. No meio da faculdade eu casei com 18, eu entrei na faculdade com 16 anos. Uhum. E quando eu casei, eu tive que parar, porque eu vim pra cá e não aceitava minha bolsa. E aí foi um maior rolê pra formar também. Enfim, eu demorei, no total, 7 anos pra me formar em odontologia. E eu nunca repeti. E o ideal... O ideal são 4. Eu levei 3 anos a mais. Por quê? Eu ficava assim, muito tempo, eu fiquei, meu Deus, por quê? Pensou em parar no caminho? Assim? Várias vezes, entendeu? Eu não quero mais. Não quero. Aí eu casei, parei, eu tive Matheus, parei. E teve uma época da faculdade que eu lembro que eu tava indo certinho, mas eu travava. Tipo assim, por causa de uma matéria eu não consegui... Por causa de uma matéria que era pré-requisito, eu travei um semestre inteiro, então isso me atrasou mais. E eu ficava, Deus, por quê? Por quê? Nossa, aquela coisa e tal. Será que eu tô no caminho certo? Não é pra mim, não sei o quê.
Aí eu me formei em 2021, tem pouquinho tempo. Quando eu me formei, na semana da formatura, que eu lembro que, caraca, eu vou apresentar o TCC, meu Deus, nem acredito. Eu lembrei. Eu falei assim, Deus, mas por que tanto tempo? Eu nem sou tão ruim assim, eu não reprovava, o que aconteceu? E aí Deus me lembrou de uma vez, quando eu era recém-casada, eu tinha 18 ainda, eu me formei com 25. Eu era recém-casada e eu lembro que uma vez o Matheus era bebê, eu botei ele no bebê conforto, tava indo pra igreja e eu falei no carro assim, eu só não me divorciei do meu marido porque eu não sou formada. Quando eu me formar, eu vou largar esse casamento, eu não quero mais. Meu Deus. Olha, gente, isso é babado. E aí Deus falou assim, para salvar a sua família, você demorou tanto tempo. Então Deus, ele precisou quebrar muito o meu orgulho nesse longo processo. Para preservar o que é mais importante. Exatamente. Às vezes a gente quer conquistar o mundo e perder a base, a nossa família. Que é o mais importante. Exato. E Deus falou assim, para preservar isso, é melhor você demorar. Eu falei, teve que passar por esse deserto. Poxa, agora eu entendi. Fez sentido. Eu falei, desculpa aí. Vamos lá, beleza, vamos ver. Errei. Foi mal. Foi moleque, né? Mas foi desse jeito. Então, assim, a odonto, ela chegou pra mim aleatoriamente. De uma visita no dentista. E hoje eu vejo assim, caraca, eu não me vejo fazendo outra coisa. É muito top, entendeu? Que bom, é muito legal. O propósito me encontrou. É o que a gente estava falando até agora, assim, meu Deus, o que você estava fazendo? Aconteceu. Falei assim, caraca, um belo dia eu fui no dentista, nossa, quero fazer isso, deu certo. Então, assim, quando é pra ser, Deus, ele coloca de uma forma que dá certo. Dá certo. No seu caminho. Sim. Não há ferrolhos. Nem importa. É isso aí, eita glória. E quando você se formou, você começou a ter uns flashbacks, assim, tipo, que isso já fazia parte da sua vida desde sempre? Cara, assim... E eu falava assim, gente, eu nasci pra fazer isso. Tipo, eu não via, mas agora assim, tá claro. E olha que loucura. Isso foi em 21, eu comecei a trabalhar e eu me formei e me especializei em orto mesmo, aparelho. E o aparelho, você lida muito com adolescente jovem. Então, tipo assim, a minha rotina é adolescente jovem. Eu falei assim, cara, que loucura, era isso. Porque você casa com o paciente, entendeu? São 2, 3 anos com ali, certeza. 4 anos, tem gente que 5, você tá ali com o mesmo dentista todo mês. Exato. Tudo. Então, você falava, gente, eu vi a galera novinha colocando, eu vi as meninas crescendo, uma lá já chegou namorando, noivando, e vindo falar, caraca, que loucura. Que legal. Então, é da hora. Então, tipo assim, casou o propósito, né? Tipo assim, gente, olha que loucura, cuido de jovem e meu dia a dia são jovens. Então, assim, Deus, ele faz tudo muito certo. Tudo muito perfeito. Certo. É isso, galera, é só confiar, lançar sobre ele toda a ansiedade, ele é o papai, né? Exato. E a gente tem uma dificuldade, né, Pamela? Sim, total. De confiar em Deus, de entregar nossa vida, de acreditar que ele é o dono do amanhã, que tá tudo sob controle. A gente tá sempre querendo pegar o controle, né? Totalmente. Sempre. A gente não consegue descansar em Deus. A gente tá sempre nessa correria louca. Eu vou conseguir. Eu sozinho, eu sou Aí a demais, gente quebra, se frustra, coloca os pés pelas mãos e aí, Deus, tô aqui. Depois tá quebrado, né? Agora a sua vontade seja feita. E aí a gente entrega por um momento e já, quando começa a fluir as coisas... Daqui, vai. Agora eu sei, agora eu consigo. Agora eu já aprendi. E mais uma vez, e se a gente for ver, Deus, ele fala muito sobre paternidade, né? Sobre questão de família, de cada um no seu quadrado. Exato. E como a gente estava falando um pouco antes, a gente tem muita dificuldade, a gente tem visto muito também nos jovens atuais, essa dificuldade em entender quem que é o pai, quem que é a mãe e quem que é o filho. Tem famílias que estão, assim, misericórdia, tão desestruturadas, tão perdidas, que você não sabe quem que é o filho, quem que é o pai, quem que é a mãe. O pai perdeu a autoridade de pai, o filho acha que manda dentro do lar. E muitas das vezes o nosso relacionamento com Deus acaba se tornando isso. Um reflexo, né? A gente acha que a gente é autossuficiente, que a gente é o pai, que a gente sabe de tudo, que tá tudo sob o controle, e a gente esquece que Deus, ele pede, né?
confia em mim, lança sobre mim, tá tudo escrito, eu tô no controle de tudo e a gente não consegue, a gente tem, acho que a maior dificuldade do cristão é essa dependência de Deus. Aceitar essa paternidade. Aceitar essa dependência, entender que ele tá no controle de tudo e descansar. Com certeza. Assim como você, comigo também. Até os meus 20... Você ainda já foi um pouco mais encaminhada, né? Saiu do ensino médio e já foi pra faculdade e tal. Meu, eu com 21 anos, eu já não... Ó, revelando a idade. Não façam cálculos. Não. Então, eu com 21 anos, eu ainda tava nesse dilema. O que eu vou fazer? Sim. Qual que é a minha habilidade e... Como que... Hoje eu sou fotógrafo, né? E eu costumo dizer que a fotografia me encontrou. Olha, é mais um detalhe. Só que quando... Por isso que eu perguntei pra você se você teve flashbacks, assim, de que a profissão já estava no seu caminho desde sempre. Porque foi assim comigo. Quando eu me formei em fotografia, eu comecei a pensar em todo o percurso da minha vida e comecei a enxergar que a fotografia, as câmeras sempre esteve. A princípio, como eu disse para você nos bastidores, eu queria ser ator, né? Olha aí, galera. Eu queria fazer parte de uma das edições da Malhação. Oh, meu Deus. Isso aí revela muita idade. Ninguém mais vê Malhação. Por conta da primeira edição, né? E tal, do múltipla escolha. Eu quero... Que era realmente uma academia. Que era legal e tal. Eu quero fazer parte de uma edição e tal. E desde ali eu já tava falando que tinha algo com a câmera ali. Só que eu não imagino. Teve uma vez... Ó, pra você ver, eu acho que eu tinha 13 anos. Nossa. Eu não sei se você já viu. Geralmente em lanchonete, em barzinhos assim, tinha um tabuleiro assim, que tinha uns prêmios, né? Relógio, caneta, e tinha um lugarzinho que você furava com a caneta e caía uma bolinha. Não sei se já chegou a ver isso. Não, gente, isso é muito velho. Muito... Meu Deus. A galera tá tentando imaginar. E aí eu comprei um salgado ali, sobrou R$1. E era R$1 pra furar e ganhar um prêmio ali. Eu queria um relógio. Nossa, tinha um monte de relógio legal, um monte de coisa interessante. Eu furei. E caiu ali, era uma bolinha amarela, não lembro. Aí eu fui ver, né, a legenda lá pra ver qual que era o meu prêmio. Adivinha, qual que era o prêmio? Uma câmera analógica. Nossa, isso aí E até então eu não tinha nenhum contato com fotografia, com nada. E eu até fiquei triste. Meu Deus, tanto prêmio. O que eu vou fazer com isso? Eu quero troço. Nossa, eu não quero isso daqui. E Deus, ele já tava mostrando. Exato. Só que eu só lembrei de tudo isso quando eu me formei. Quando a fotografia me encontrou e eu me tornei fotógrafo. E tudo isso aconteceu também quando eu passei a confiar em Jesus. Exato. Quando eu entendi quem ele era de fato, quando eu comecei a me relacionar, e o que aconteceu? Ele começou a me apresentar pessoas. Ele começou a me levar a lugares aonde eu pude me identificar, me aproximar. E aí a fotografia me encontrou e eu me tornei fotógrafo. Pra quem não conhece meu trabalho, galera, já vai lá no Instagram, @Jeff, Jeff, Xavier Foto. E dá uma olhadinha lá se quer fotografar um casamento, né? Qual que é o seu @, também? Eu tô sem Instagram, por enquanto, mas eu tenho uma pessoa que cuida pra mim. É @DRA.Pamela com 2 L's, tá? Maia. Aí, ó, já começa a movimentar aí, você que quer colocar um aparelho. Aqui, ó, é cristã. Exato, a gente vai, dá uma orada também, expulsa um demônio e assim vai, cola o aparelho, tá tudo certo. E como que é esse contato com o seu paciente, Pamela? Você tem alguma experiência, assim, tipo de um paciente não cristão por esse tempo, muito tempo com você, de se interessar, você revelar, tipo, que você é cristã e tal. Já aconteceu? Acontece? Como que é? Acontece. Eu
geralmente a galera que trabalha também. Eu trabalho muito com jovens também, né? Por conta das secretárias, então a galerinha mais nova, assim. A mais recente, minha última secretária que fazia minha agenda se converteu. Olha só. Foi legal. Maravilha. Nossa, foi da hora. Eu até dei uma Bíblia, que a nossa igreja tem o hábito de distribuir Bíblia. Eu falei, me dá uma Bíblia pra me levar pra ela, entreguei. Aí ela me mandou mensagem, enfim. Uma experiência, não sei se é boa ainda, né? Mas que ainda está sendo gerada, foi de um paciente ali eu trabalho em Leme, né? E Leme é uma cidade que tem muita gente que é envolvida com drogas, sim, e a galera do tráfico é bem forte por lá. E eu atendi muitos nesse porte, assim, desse jeito. E um deles era muito gente boa e ele sumiu. E eu tenho o hábito de perguntar, falando, cara, por que você sumiu? Tipo, o cara faltava 3 meses que ele não ia, né? Falei assim, pô, por que você não veio? Tem 3 meses que você falou que tu ele, tava enrolado e tal. Por que você tava enrolado? Aí ele, por conta que eu tô cuidando das minhas irmãs. Eu falei, mas por que você tá cuidando das suas irmãs? E aquela, né? E vai. Não, pô, minha mãe morreu e tal. Eu falei, putz, nossa, beleza, senta aí. Aí eu já sentei a cadeira e falei, vamos conversar. Como conversar. assim tua mãe morreu? Ele, não, então... E aí ele tava na cadeira, atendi ele, ficou aquele silêncio legal, né? Aí na hora eu senti de perguntar se a mãe dele era serva, né, de Deus e tal. Eu falei assim, ô fulano, sua mãe era cristã e tal. Ele, pô, ela era. Eu falei, me conta mais. Ele falou, então, um dia antes dela morrer, ela falou pra mim ir pra igreja. Falou pra mim, vai pra igreja e tal. Ele falou, mãe, eu só vou se a senhora for. E aí ela falou, então eu vou com você. E aí eles foram pra igreja e diz que a mãe dele falou assim, eu quero muito aceitar Jesus de novo. Ele, mãe, a senhora tá muito mal. Ela falou assim, não, mas eu quero ir lá na frente. Ele falou, então eu vou te levar pro pastor orar por você. E aí ele levou ela lá, o pastor orou, no outro dia ela faleceu. Aí eu falei assim, cara, pesado. A sorte que ele era meu último do dia. Eu fiquei assim, caraca, pesado. Eu lembro que eu falei pra ele assim, vou usar um nome aqui, vou usar o nome do Matheus. Eu lembro que eu falei assim, ô Matheus, você sabe que essa experiência ela não foi pra sua mãe, né? Aí ele, poxa, eu sei. Eu falei, essa experiência foi pra você, porque sua mãe tá salva, cara. Sim. Só que você ainda tá aqui. Então, tipo assim, de alguma forma, Deus, ele quer te encontrar. Aí ele falou, poxa, eu sei. E aí ele começou, eu falo pras minhas irmãs. E ele falou assim, cara, o negócio não é com as tuas irmãs, é contigo, com entendeu? O negócio é contigo e tal. Aí eu lembro que eu falei pra ele, me passa o seu... Eu nunca peço, né, quando é clínica, eu nunca peço o telefone pessoal. E nesse dia eu pedi, eu falei assim, anota o seu telefone aqui pra mim, que eu vou te mandar mensagem. Cara, olha pra mim, olha no meu olho. Aí ele olhou, eu falei assim, a partir de agora eu sou tua mãe, entendeu? Tu me deve satisfação. Aí ele, pô, eu falei isso não. Eu falei, tô falando sério, tu me deve. Que legal. Aí chamei ele, mandei uns louvores pra ele. E ele ficou nessa, sabe? Toda vez ele me mandava. Um belo dia ele sumiu. E nesse dia eu perguntei, falei assim, cara, tu tá fazendo coisa errada, né? Ele, poxa, então, fiquei meio duro, né? Tô fazendo algumas coisas assim. Eu falei, cara, larga essa vida. Deus, ele tem um negócio contigo. Se você continuar, ele vai te puxar, talvez de uma maneira legal. Não, beleza, vou abandonar. Infelizmente, eu descobri há pouco tempo que ele tá preso. Não. Foi pesadão. Eu lembro até que essa menina falou. Eu mandei mensagem pra ele, eu mandava, ele me mandava. E aí eu mandei, um determinado dia ele não me respondeu mais. Depois a minha secretária, essa que aceitou Jesus, ela me contou. Ela falou, nossa, o fulano foi pego, mas ele tava usando, o que ele tava fazendo? Não, ele tava transportando, né? Eu falei assim, putz. Caraca. E aí eu fiquei, cara, e agora? O que eu faço? Eu falei, lembrei que eu tinha falado pra ele que eu sou mãe dele, né? Eu falei assim, o que uma mãe faria nessa situação? Joelho, irmão. Orar. Bora pro joelho. Então, assim, estou numa luta por ele, por essa pessoa. Mas, assim, eu creio que Deus, ele há de tratá-lo lá. Com certeza. Entendeu? Porque, às vezes, a gente não entende... E eu falo muito isso com os adolescentes, principalmente adolescente que é criado na igreja, que se converteu, está na igreja e conhece o que é certo e o que é errado. Deus, ele pega pelo colarinho. Sim. Por quê? Porque ele não quer te perder. Não. Então, assim, se ele for tratar com você, não vai ser levinho, entendeu? Vai ser pesado, de uma forma que te choque para você voltar. Que realmente... Exato, te confronte. Então, eu creio que esse momento na vida desse menino seja essa fase que Deus esteja tratando ali com ele. E ainda falo assim, cuidado, às vezes a gente paga para ver, a gente gosta de pagar para ver. Sim. A gente gosta de brincar. Será? É o famoso será se? Será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? Gente.
Tudo tem um preço. A gente gosta de andar assim, pertinho do Não, precipício. no limite, a piscina, você tá lá na beirinha assim andando. Até onde eu posso chegar e não pecar. E até que cai feio. Eu gosto daquela parábola que Jesus conta lá do filho pródigo. Eu me identifico com o irmão que ficou. Qualquer dia a gente fala sobre isso. Mas assim, o filho pródigo, ele foi, entendeu? Ele voltou, tudo bem, ele voltou, foi linda a volta, mas ele voltou arrebentado. Com certeza. Ele voltou machucado, então assim, ele poderia ter se poupado daquilo tudo que ele viveu, entendeu? Se ele tivesse obedecido. Era tudo dele, o pai fala no final, isso aqui tudo é teu, cara. Tudo dele. Então ele pegou, ele quis pagar pra ver, voltou, mas voltou arrebentado. Então assim, não queira voltar arrebentado, porque é pior, entendeu? E estamos caminhando para o final. Ai, achei que ia ser pior, gente. Nossa, cara. Nossa, que nervoso. Ô, Pamela, o que você como uma mãe, né, como uma líder, com toda essa bagagem, experiência, qual conselho que você daria pro pessoal, principalmente para os jovens, né, que estão assistindo a gente? O que Deus tem falado com você no seu coração, que você queria dividir? Nossa, pesado essa parte. Com o pessoal. Sim. A conversa do crente. Se o crente não pergunta pro outro o que Deus está falando com você... Tá errado. Eu já até falei no começo, e é exatamente isso. É você viver a sua vida real. Eu tô passando por uma transição e Deus ele tem falado muito comigo esses dias sobre isso. É você dar um passo para trás em relação aos passos do mundo e para você andar no compasso de Deus. Então, o compasso de Deus é diferente do compasso que você acha que é o seu. Às vezes você está andando muito rápido, às vezes Deus quer que você só ande no ritmo dele. Então, o que eu diria para vocês? Busquem mais a Deus. Se dediquem em conhecer mais de Deus. Às vezes a gente abre mão de Deus para realizar certas coisas. Eu fiz isso esse último mês e, assim, não foi legal. Porque você se estrepa nas outras coisas, você acaba se lascando nas outras coisas. Então, assim, busca primeiramente o que é de Deus e viva a sua vida real. Tenta ficar menos no celular, Eu falo isso porque, assim, cara, isso é um benefício pra gente, mentalmente falando, enorme. Para de se comparar, começa a ir na padaria, faz um exercício, vai na padaria e dá bom dia pro cara que tá te atendendo. Fala assim, pô, bom dia, me dá R$1 de pão, me dá R$2 de pão, me dá 3 pães aí. E olha pra pessoa, dá um sorriso pra pessoa. Isso é um exercício de você lidar aqui, ó, olho no olho, saber como que a pessoa é. Porque, às vezes, esse simples ato vai te mostrar muito mais do que ficar só aqui. Caraca, quantos curtiram essa foto minha? Busque mais de Deus. E Deus, ele não tá só na Bíblia. Deus, ele não tá só no louvor, Deus às vezes está nas pessoas e você está deixando de ver Deus porque você não está olhando as pessoas. Então, meu conselho para você hoje é: olhe mais ao seu redor, viva a sua vida intencionalmente, intensamente, no sentido de assim, cara, eu estou aqui, eu estou no podcast agora, eu vou estar no podcast agora. Então, assim, não vou ficar pensando no que eu vou fazer depois. Vou conversar agora. Poxa, estou assistindo aqui agora, vou prestar atenção nisso. Porque quando você vive, Deus, às vezes, ele te dá ali uma frase, um gatilho só, um sorriso só. Às vezes é uma olhada de uma pessoa que você nunca viu que acaba ali te trazendo Deus naquele dia. Então, assim, viva mais intensamente o seu dia a dia. Eu acho que esse é o conselho que eu deixaria para você hoje. Com certeza, viver. Parar sobreviver. De se esconder, né, atrás do celular. Exato. A gente, parece que a gente vê um ser humano, a gente já... Meu Deus, um ser humano, peraí. Se esconde atrás do celular. É esse? Muito importante. Exato. É isso aí, galera. Viver. Quando eu for viver, né, na padaria, no mercado, não se esconda atrás do celular. Ajuda, olhe as né? pessoas. Sim, Deus, ele se revela através das pessoas. Exatamente. Como você disse, um olhar, uma palavra... Um
um Cara, objeto, um alguma sorriso, coisa. às vezes você vai ser legal e Deus fala com você, é só isso. Às vezes Deus, ele tá querendo te colocar no caminho de uma pessoa. Exatamente. Para poder se revelar aquela pessoa através de você. Exatamente. E você tá escondido atrás do celular. Exatamente. E muito importante, gente. Vamos viver a realidade, sair um pouco de trás da tela. O que Deus tem falado da sua vida? Vamos deixar um conselho. Cara, Deus ele tem me falado muito sobre conhecê-lo. Isso. Mais, de se relacionar. Infelizmente, esse tema, por se falar muito dele, tem se tornado algo clichê sobre intimidade, sobre... E eu acredito que quando Deus ele bate na mesma tecla, ou nós mesmos, quando a gente fala determinado assunto, muitas vezes a mãe, quando ela precisa falar mais de 3, 4 vezes, é porque não está surgindo o efeito. Exatamente. Não está acontecendo. Então Deus ele tem falado muito sobre relacionamento. Exatamente. A gente fica muito preso no celular, a gente não consegue se relacionar com o nosso próximo e muito menos ainda com o nosso Deus. Exatamente. Dentro da nossa casa, como a gente estava falando sobre família, a gente não consegue se relacionar com o nosso pai, com a nossa mãe, ou vice-versa. O pai não consegue ter um relacionamento com o filho, a mãe, de amizade. E isso, cara, a falta de... Deus, ele criou a gente para ser relacionável. Exato. Para ter relacionamento. E quando a gente se priva, quando a gente se esconde atrás da tela do celular, a gente está quebrando um princípio, a gente está quebrando uma base. Então, Deus, ele tem falado muito com isso sobre relacionamento. Sim. Primeiro, é claro, com ele, que é o Criador. E depois com o próximo. Exato. Né? Isso é até... Só complementando o que você falou, isso é até bíblico. Acho que é João que fala lá nas cartas que se você fala que ama a Deus, que você não tá vendo... Você fala que ama a Deus, que você não tá vendo, mas você odeia o seu irmão, você é mentiroso. Sim. Qual que é o primeiro passo para amar a Deus? Você amar quem você tá vendo. Sim. Então, para você amar a Deus, como é que eu faço, pastor, para poder amar a Deus? Ama o teu próximo. Pronto. Caraca, ama tua mãe, ama quem tá na tua casa, ama a pessoa da padaria, ama uma pessoa aleatória. É amar, gente. Amar não é, eu tenho afinidade. Não, eu escolhi, entendeu? Amar é servir. Exatamente. Sirva aquela pessoa, poxa... É isso, dá um bom dia diferente, um sorriso, aperta uma mão. Às vezes isso daí faz muito mais efeito do que... Ai, Jesus, ficar pregando ali, enfia na cabeça e a pessoa não escuta, né? Alguma consideração final? Não, gente, fiquei muito nervosa, estou suando aqui, mas foi muito legal. Muito legal. O tempo passou, ai, nem parece. Eu tava até tremendo aqui no comecinho. Eu peguei o copo assim, ó, quase a voz trêmula, caramba. Tá nervoso? Nossa. É isso aí, gente. Estamos encerrando mais um episódio aqui com a Pamela, nossa convidada. Como eu já disse no começo, não se esqueça de se inscrever. Vai agora aí, ó. Clica aí, ó, se inscreve, curta, compartilha esse vídeo para que mais pessoas sejam edificadas, assim como você foi, eu tenho certeza. E ative o sininho. É isso aí. Manda lá no grupo da família, no WhatsApp. Com certeza você tem esse grupo. Todo tenho. mundo tem. E não para. Esse é o grupo que não para. Manda lá e fala, galera, aqui, ó. Principalmente se você for discípulo da Pamela. Gente, a minha líder lá. Assista. Vamos lá, galera, vamos mexer aí o pauzinho. E é isso, pessoal. Siga a gente também no Instagram, né? Renovecast, @renovecast, que lá a gente posta os cortes, né? Assim, os momentos mais impactantes aqui da nossa conversa. A gente anuncia também quando... Tem muita coisa importante lá no Renovecast e também a nossa página no Instagram do @Ministério Renove, que é um podcast do Ministério Renove. Siga lá a gente também. O grupo de jovens, como que é, Pamela? Siga lá também. Você que é de Pirassununga, não tem uma igreja, @gleve.luzevida. É o nosso isso grupo aí. de jovens. Segue lá, eu tenho certeza que o pessoal tem muito a oferecer e agregar na vida de vocês. É verdade. Pamela, obrigado. Eu que agradeço, Jé. Foi mais leve do que eu imaginei. E é isso aí, gente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Fica com Deus. Valeu.